Quando o tema é prosperidade, existem três tipos de pessoa que vão em busca de co-criar uma realidade próspera, uma realidade abundante, interna e externamente. Quando eu estou falando de prosperidade aqui, eu estou falando do que as pessoas entendem como prosperidade, de ter dinheiro, de ter um bom relacionamento harmônico, de ter equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, de ter relacionamentos prósperos, saudáveis, com pessoas que te nutrem, que te fazem crescer, de você ter reconhecimento, sucesso no seu trabalho, de ser reconhecido por aquilo que você gosta de fazer no seu trabalho. E existem três tipos de pessoa nessa busca por prosperidade. Dois tipos, normalmente, eles têm resultados diferentes, são buscas diferentes, mas eles têm resultados. E existe um terceiro tipo, que é o pior, que nunca tem resultado. E eu já fui esse tipo. Eu vou falar para vocês sobre como que é cada um desses tipos de pessoa. E, por favor, escolha o seu caminho, mas não seja o terceiro tipo de pessoa. Se você não me conhece ainda e está chegando aqui agora nesse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Hannah Zambotti, eu trabalho junto com o Samuel, que é o meu marido. A gente trabalha com desenvolvimento pessoal e design humano. E o nosso maior objetivo em tudo que a gente faz é que você possa voltar a se sentir em casa na própria vida. Voltar a se sentir em casa dentro da sua mente, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua rotina e viver de acordo com o que Deus já projetou para você e sair dos moldes do mundo. Então seja bem-vindo por aqui. E eu vou começar falando do primeiro tipo de pessoa e deixando muito claro aqui, né, que não existe uma busca certa ou errada por prosperidade, mas existe aquilo que a gente acredita aqui, aquilo que a gente vive e o que outras pessoas escolhem viver, ok? Então, esse primeiro tipo de pessoa é a pessoa que está buscando a prosperidade material e que é uma pessoa muito obstinada naquilo que ela deseja criar. É a pessoa que vai trabalhar a mentalidade dela o máximo possível, que está sempre buscando se desenvolver internamente para superar os próprios bloqueios que a mente cria e que impedem ela de ir para um próximo patamar, que impedem ela de se tornar a versão que ela deseja ser. É a pessoa que trabalha muito a imagem pessoal, que trabalha muito o seu posicionamento interno, que busca se expressar com cada vez mais clareza, com cada vez mais refinamento não é a palavra, com cada vez mais assertividade. É a pessoa que está o tempo todo buscando ir atrás dos seus objetivos. Ela acredita que a mente dela cria a realidade dela e que ela pode construir a realidade que ela deseja. E isso em termos de relacionamento, de saúde, de sucesso financeiro, de sucesso, de reconhecimento pelo seu trabalho, de ser reconhecida mesmo pelas coisas que essa pessoa gosta de fazer no trabalho. É a pessoa que está o tempo todo buscando ser melhor naquilo que ela faz. E tudo isso está muito ligado à vida material. Essa é a pessoa que ela vai atrás de estudar sobre psicologia, mindset, manifestação da realidade. É a pessoa que está o tempo todo se esforçando tanto para ser melhor naquilo que ela deseja criar, para ganhar clareza da realidade que ela deseja viver e que ela às vezes ainda não vive totalmente, que ela acaba tendo resultados, com muito esforço, mas ela acaba tendo resultados. O grande problema é que por ela seguir nesse caminho de forçar a mente dela a criar o que ela acha que ela deseja, os desejos da própria mente, e indo atrás de tudo isso com muito esforço, ela está o tempo todo se esforçando internamente para se superar, para ir para o próximo passo, para alcançar aquela nova realidade mais próspera e mais abundante materialmente, mas ela tem os resultados que ela deseja, afinal de contas, ela está focando na matéria, ela está focando na construção de uma prosperidade que é material, que é palpável, que é aparente da vida. E essa é a pessoa que
Em algum momento do caminho dela, talvez ela vá se deparar com um vazio insuportável dentro dela, porque ela percebe que ela tem todas as coisas ao redor, tudo que ela quis, ela conquistou na vida dela. Afinal de contas, ela trabalhou, ela se esforçou para conquistar aquelas coisas, ela trabalhou a sua mente para criar aquela realidade com tudo que ela desejava, uma pessoa ao lado dela, um casamento, uma família, um trabalho que ajuda às vezes outras pessoas, para ter a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos, a rotina perfeita, com tempo livre, com liberdade às vezes de tempo para viajar, para fazer o que ela quer, enquanto a empresa dela continua rodando. Ela tem tudo materialmente, tem saúde, mas ela se depara com esse vazio interno que se torna cada vez mais incômodo até um ponto em que ela precisa parar para entender o que é que está acontecendo. E em geral, essa pessoa, ela tem um caminho árduo de volta para casa. Ela tem um caminho que é de entender onde foi que ela errou. Caso você seja essa pessoa, saiba que existe um caminho de volta para casa, sempre existe um caminho. Existe um passo a passo para você entender onde foi que esse vazio começou a surgir dentro de você. Existe um caminho para você compreender onde que a felicidade ela tá, se não é então nas coisas externas, em tudo que a sua mente achava que ia te trazer felicidade e realização por dentro. Por mais que tudo esteja fora, talvez por dentro essa pessoa ela não sinta esse preenchimento e essa satisfação que dura. Essa é a pessoa 1. Existe a pessoa 2, que é o oposto da pessoa 1. É a pessoa que ela busca muito a espiritualidade, ela busca viver para Deus. A motivação de todas as coisas que ela cria na vida dela, que ela faz na vida dela, são para Deus. E simplesmente fazer para Deus, mesmo que não sejam talvez coisas grandiosas, traz alegria para o coração dela, porque traz alegria para Deus. Essa pessoa, ela tem como prioridade não viver para o mundo material. Ela tem como prioridade colocar Deus em todas as coisas. A vida dela se torna uma devoção a Deus. E esse tipo de pessoa, para os outros, é aquela pessoa que parece doida. Ela parece louca, ela parece que ela está sempre arriscando e fazendo coisas sem sentido, sem estratégia, porque essa pessoa ela vive pela fé. Mas não é uma fé vaga, não é uma fé cega, é uma fé extremamente enraizada em algo mais profundo, em algo sólido. E as coisas acontecem na vida dessa pessoa de uma forma muito fluida. Essa pessoa muitas vezes tem desafios, tem resistências, inclusive materiais, mas ela está sempre em paz, independente do que ela está vivendo. E é a pessoa que às vezes parece até crente demais para os outros, é a pessoa que vai orar antes de fazer uma parceria de negócio, ela vai buscar a orientação de Deus e não só dos mentores. Ela pergunta para Deus: Deus, é isso aqui mesmo que é para mim? Isso aqui vem do Senhor mesmo? É isso que você deseja para minha vida? Ela busca alinhar os desejos dela com os desejos de Deus para a vida dela antes de tomar as decisões e de fazer as coisas. E ela confia naquilo que ela está escolhendo viver, nas coisas que ela está decidindo para a vida dela, mesmo que aparentemente não tenha nenhuma garantia de que aquilo vai dar certo, porque a confiança dela, o embasamento dela não está nas coisas materiais. O foco dessa pessoa não está na vida material, nos dados, naquilo que de realidade que ela vê as outras pessoas vivendo, ela não busca olhar para fora, para o que tem na realidade, para ela escolher o que, que ela vai viver. Ela olha para dentro. É um processo muito diferente de cocriação do que a primeira pessoa faz. É a pessoa, inclusive, que vive o design humano com profundidade, é a pessoa que busca escutar a própria estratégia e autoridade antes de tomar as decisões. Ela não decide as coisas simplesmente pela mente, pelos pensamentos dela, ela não transforma a mente dela pela própria mente, forçando uma mentalidade mais próspera e mais abundante, porque ela sabe que
é Deus quem transforma a mente dela. E para essa pessoa, o interno muda antes do externo. Muitas vezes essa pessoa ela não tem aquela prosperidade material que a primeira pessoa tem, de ter viagens, aquela liberdade de tempo, a família que parece perfeita, roupas caras e ela não está o tempo todo fazendo muitos cursos diferentes e mostrando que está se superando, mas internamente existe uma transformação mais profunda e existe uma paz enraizada. É uma paz que não vai embora. E quando essa prosperidade ela se manifesta na vida material, quando as coisas materiais começam a acontecer, a se mover, aquela pessoa ela tá em paz. E tudo que ela constrói no externo é só uma consequência do que ela construiu antes no mundo sutil, do que ela construiu antes internamente de uma forma verdadeira. Ela não forçou a mente dela a acreditar que aquela realidade era possível. Ela buscou uma transformação mais profunda, que não é na mente, simplesmente, é através da inteligência divina. E é aqui que está o ponto. Não existe um certo e um errado. Cada pessoa ela vai escolher o próprio caminho e ela vai escolher a realidade que ela deseja viver. Só existe um caminho se você quer construir essa paz interna antes. Assim como se você está preocupado com o material, com as coisas materiais antes de trabalhar o interno, o seu caminho ele vai ser outro. As estratégias de marketing, de negócios, as mentorias, esses grandes mentores por aí, o método funciona? Funciona para quem se esforça o suficiente para fazer aquilo acontecer. O grande problema, ele tá na terceira pessoa, por favor, não seja esse tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa é a pessoa que fica no meio do caminho. Veja bem, a primeira pessoa que está focada em trazer para a matéria aquilo que ela entende como prosperidade, de ter uma família, de ter as coisas materiais, liberdade de tempo, a rotina dela da forma como ela acredita que é a prosperidade, ela está focada no material e ela não está muito preocupada com o propósito espiritual. Ela pode até estar preocupada em servir bem as pessoas que chegam para ela no trabalho dela. Mas ela acredita que o material, as coisas materiais, a segurança, a satisfação com a família, os valores que envolvem tudo isso, são mais importantes do que uma vida espiritual. Na prática, essa pessoa ela busca primeiro se trabalhar mentalmente, trabalhar para conquistar a vida que ela deseja, do que trabalhar o espiritual verdadeiro. A segunda pessoa, ela tá totalmente focada em buscar Deus, buscar a intimidade de Deus para decidir as coisas práticas da vida dela. É a pessoa que vive pela fé, ela joga um jogo muito diferente que as outras pessoas do mundo tendem a achar aquilo extremamente louco, arriscado e sem sentido, porque para a mente aquilo não vai ter sentido. Mas a terceira pessoa é a pessoa que acredita que espiritualidade e matéria andam lado a lado. Essa pessoa é a pessoa que ela quer ser uma boa pessoa, ela quer viver os valores dela, ela busca um autoconhecimento mais profundo. Ela está muito preocupada em ter um propósito maior, em ter um sentido para a vida dela que não é simplesmente o trabalho, ajudar as pessoas de alguma forma. Ela está buscando algo a mais que muitas vezes ela nem sabe o que é ainda. Essa pessoa, ela não faz qualquer trabalho, ela valoriza o espiritual, a conexão com algo maior por trás daquilo que ela faz. Mas ela deseja os mesmos resultados que a primeira pessoa tem. Ela deseja os resultados materiais, a casa maravilhosa, a liberdade de tempo para viajar para onde quiser. Ela deseja ter o relacionamento feliz, a saúde, todas as coisas materiais e, ao mesmo tempo, ter a espiritualidade e o propósito desenvolvidos.
Essa pessoa ela quer ter paz, mas ela também quer ir para Dubai, para Londres, poder viajar, comer comidas boas em restaurantes caros, experimentar a vida, desfrutar daquele dinheiro que ela conquistou, daquela prosperidade material. Ela quer cumprir com um propósito divino, mas ela também quer ser valorizada, ser reconhecida, ser bem vista aos olhos das outras pessoas. Essa pessoa ela quer ter dinheiro, quer ser produtiva, quer ter essa liberdade de tempo, ela quer ter a casa dela numa fazenda ou no meio da natureza, mas com todo o conforto. E ela quer se sentir bem por dentro, e por isso ela não sabe no que ela foca. Porque a mente dela só acha que ela vai ter essa paz, que ela vai se sentir bem por dentro depois que ela conquistar todos esses desejos que a mente dela quer, todos esses resultados materiais. E aí, qual que é o passo óbvio? É o mesmo da pessoa é o mesmo que a pessoa segue, tá bom? Ela precisa construir um negócio, ter dinheiro suficiente para ter a casa dela confortável no meio da natureza, para ela poder viajar, ter tempo livre com a família, e aí sim ela vai ter paz, e aí sim ela vai poder construir essa paz, essa espiritualidade. Mas ela quer construir todas essas coisas juntas, sem abrir mão da paz dela, sem abrir mão dos valores dela. Existe uma briga interna, existe um conflito interno, porque são dois caminhos muito diferentes. Ela quer sentir que ela tem um propósito espiritual, mas ela também quer todas as coisas materiais. E ela quer ter essas coisas materiais e seguir esse caminho do mundo sem abrir mão dos valores dela, sem sentir que ela está se afastando de Deus ou do que ela compreende como Deus. Essa pessoa ela está confusa. Ela quer construir essa prosperidade, mas ela não tem clareza na mente dela. E ela não tem clareza na mente dela porque ela toma decisões com a mente dela. Ela olha para a realidade dela, que às vezes não está muito boa. Ela olha para a realidade próspera que ela quer construir, que é uma prosperidade dentro e fora dela, material e imaterial e interna. E ela não sabe por onde que ela começa. E a mente dela começa a calcular a rota para ela, é como um GPS. Começa a calcular, tá bom, o que que todas as pessoas do mundo já fizeram para chegar nessa prosperidade material, para ter a casa dos sonhos, para ter a liberdade no negócio. E aí a mente dela começa a traçar os caminhos que são os caminhos da primeira pessoa que segue o mundo e que não está preocupado com o propósito espiritual. Eu já fui essa terceira pessoa. Teve uma época em que eu estava muito preocupada com o meu propósito espiritual, eu queria fazer o meu negócio de astrologia na época de desenvolvimento pessoal crescer, mas eu achava que para isso eu precisava fazer mentorias, usar as estratégias do mundo e aplicar elas no meu negócio sem abrir mão dos meus valores. Era assim que eu ia conquistar essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira, que eu ia seguir os meus valores, que eu ia viver do meu propósito e ainda assim eu ia crescer todas as coisas materialmente para construir a realidade que eu queria. Eu tinha uma dificuldade imensa de traduzir o que eu fazia para o mundo material. E eu tentei, estudei muito e fiquei muito boa nas estratégias de marketing, de posicionamento, em copy, criação de conteúdos, a estrutura perfeita para criar uma mentoria. Eu fiz todo esse caminho. Só que quanto mais eu estudava, quanto mais eu aplicava e me esforçava muito para fazer aquilo dar certo, menos energia, menos vitalidade eu sentia. Porque eu estudava muito e na hora de aplicar eu sentia que eu estava abrindo mão de um pedaço de mim, embora eu não soubesse explicar o que que era. Porque eu estava atenta aos meus valores para não ultrapassar eles. O primeiro tipo de pessoa, as pessoas que estão vivendo para o mundo, não necessariamente elas estão muito preocupadas com valores espirituais. Mas eu estava. O terceiro tipo de pessoa se preocupa com isso.
E eu estava preocupada em fazer algo que fosse autêntico, que fosse a minha essência naquilo que eu estava fazendo e não a me encaixar nos moldes do mundo. Mas eu estava usando os moldes do mundo para fazer o meu negócio crescer. Isso foi me esgotando, isso foi roubando cada vez mais a minha energia. E o ápice disso, quando eu realmente olhei para aquilo e parei tudo, porque isso aqui não vai funcionar, foi quando eu estava numa mentoria de um grande mentor, muito famoso, muito reconhecido. Eu fui lá, eu conversei cara a cara com ele, eu tinha investido muito dinheiro nessa mentoria. E ele olhou para o meu negócio e ele me sugeriu que eu fosse trabalhar no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é o que ia me dar dinheiro de verdade. Aquilo que eu estava fazendo, terapias, desenvolvimento pessoal, aquilo ali não ia dar dinheiro. Era melhor eu focar em outra coisa antes, ter dinheiro, e aí depois eu fazia o que eu quisesse em relação ao meu propósito. E veja, não tem nada de errado nessa visão desse mentor, porque ele estava vivendo o que ele acreditava, ele estava focado nas coisas materiais. Ele não estava preocupado com ter paz interna, com se desenvolver internamente, com estar próximo de Deus. Ele até dizia que estava, mas na prática ele estava muito focado nas coisas materiais da vida. E ele estava me orientando a fazer o que ele tinha feito. Mas eu estava preocupada com a minha paz, e quando eu escutei aquilo, eu pensei: sabe, não faz sentido, eu estou num caminho muito errado. Eu não vou fazer qualquer coisa só para ter dinheiro. E esse caminho que ele está me propondo, ele está me dizendo que não vai dar certo para o meu negócio, para o que eu quero fazer. E aquilo acabou comigo por um tempo. Eu precisei parar, rever todas as coisas, rever o que eu estava fazendo, qual caminho que eu ia seguir. Eu passei por um longo processo até chegar no design humano e de voltar a entender o que estava acontecendo. De entender que eu estava seguindo um método de cocriação errado, que não era adequado para mim, porque eu estava mais preocupada com uma busca espiritual do que só com as coisas materiais. Mas enquanto eu não entendia isso, enquanto eu fui esse terceiro tipo de pessoa, eu não tive nenhum tipo de resultado, nem material expressivo e nem de paz interna. Pelo contrário, cada decisão que eu tomava com a minha mente, eu me afundava ainda mais na lama. O processo de cocriação que eu e o Samuel ensinamos aqui é para quem já cansou dos métodos do mundo. É para a primeira pessoa que já chegou naquele vazio existencial, mesmo tendo todas as coisas e as conquistas materiais, tendo um relacionamento saudável, dinheiro, liberdade de tempo e todas as coisas que alguém pode desejar, e ainda assim não tem realização, não tem satisfação interna, sempre tem algo faltando dentro daquela pessoa, sempre tem muito esforço para fazer as coisas acontecerem. E é também para essa terceira pessoa que está perdida na vida. Ela quer um propósito, quer algo a mais que ela não sabe o que ela quer ainda, não sabe exatamente o que é esse algo a mais, mas ela continua se convencendo através da mente que ela precisa seguir os caminhos do mundo, que não vão funcionar para essa pessoa. Só existe um caminho para desenvolver paz verdadeira, propósito verdadeiro e para ter todas as coisas que essa pessoa deseja. O que eu e o Samuel ensinamos através do design humano é a co-criar uma realidade em que a paz, a felicidade, a prosperidade, elas vêm de dentro e transbordam para o material depois. E quando transbordam para o material, é sem esforço extra, é seguindo a inteligência divina, é seguindo aquilo que Deus deseja para a sua vida. Deus vai construir, ele vai co-criar a sua vida junto com você. Você não vai trabalhar a sua mente sozinho com todo o esforço do mundo. Enquanto você não tem Deus na sua vida como prioridade, você não vai ver a grandiosidade de Deus na sua vida. Você não vai ver os milagres, as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida. Porque você está lá que nem um peixe fora d'água, se debatendo e fazendo todo o esforço para voltar para a água sozinho, sabe? Para se trabalhar sozinho, para se desenvolver sozinho,
para falar que você finalmente conquistou a vida que você deseja sozinha com o seu esforço, que você não pede ajuda para Deus, não da forma adequada, você não coloca Deus como prioridade na sua vida na hora de fazer as coisas. Você não faz para Deus, você não faz porque você quer agradar a Deus. Você faz com foco no que você deseja conquistar. Você talvez esteja escolhendo o mundo ao invés de Deus, de uma forma inconsciente, às vezes sem conhecimento, de uma forma meio iludida, mas você está escolhendo o mundo. E se você vive para o mundo, você não vai ter resultados internos satisfatórios, você não vai ter uma felicidade que dura. Se você está aqui me escutando até agora, eu não sei que tipo de pessoa você é, a 1, a 2 ou a 3, mas se você está me escutando aqui até agora, é porque talvez você queira buscar uma cocriação diferente para a sua vida. Uma realidade diferente, uma realidade que você constrói seguindo o que a inteligência divina diz que é para você e não o que a sua mente acha que deseja. Talvez você esteja pronto para construir finalmente esse caminho de volta para casa, uma abundância verdadeira, viver aquilo que Deus já projetou em você. Cada ser humano é único, a gente tem um design humano que é extremamente único. A nossa mente, ela tem uma forma única de se relacionar com Deus, de co-criar abundância junto com Deus. Eu quero te convidar para a comunidade Puja, que é a comunidade que eu e Samuel criamos e que é esse caminho, esse passo a passo para você co-criar uma realidade a partir da sua inteligência divina, de você trabalhar internamente, de você desvendar o seu próprio design humano e parar de seguir os moldes do mundo para co-criar algo que lá na frente vai gerar um vazio interno dentro de você. Para você parar de construir, de viver um castelo de areia e de voltar para quem você realmente é. As coisas que vêm de Deus, elas são inabaláveis. Elas se sustentam, elas se perduram. As coisas que não têm Deus, tudo aquilo que você cocria simplesmente forçando a sua mente, vai desabar lá na frente. A vida seguindo a inteligência divina não é necessariamente para criar uma realidade material. Ela é para criar algo muito maior e muito mais valioso do que você pode imaginar. Eu vou deixar o link aqui embaixo com todos os detalhes da comunidade Puja. Lá dentro a gente tem aulas ao vivo uma vez por mês, a gente tem vários conteúdos que vão sendo sempre atualizados, é um espaço vivo de conteúdos. Todo mês a gente coloca conteúdos novos lá dentro para que você viva de forma personalizada o seu design humano, para que você desvende os seus potenciais, aqueles pontos em que o mundo te puxa de volta e te atrapalha de cocriar algo verdadeiramente próspero. A gente destrincha em muitos detalhes para você conseguir viver isso na sua própria vida. Me conta, você já tinha parado para pensar sobre esse processo de cocriação? Qual dos 3 tipos de pessoa você se vê sendo hoje?